Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você, que o Senhor abençoe, ilumine e guarde o seu caminho neste dia. Como é maravilhoso começarmos o dia convidando o nosso Deus para ser o centro, para ser aquele que nos guia, para ser aquele que nos ensina. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ou seja, você também foi feito dele, você existe por Ele e é para Ele que a sua vida está aqui nessa terra, é para Ele que você vive. Então, o sentido de tudo está em você se encontrar com Ele, viver para Ele, ter comunhão com Ele. Aí há a satisfação, aí há a alegria. Eu quero incentivar você a buscar mais a Deus nesses dias. Gastar tempo lendo a Bíblia, meditando, ouvindo devocional, estudando. Quando você ouve conosco aqui a mensagem, você pode pegar a sua Bíblia física ou até baixar o aplicativo da Bíblia no seu celular e ir marcando os textos, ir anotando. É muito bom porque daí você vai se aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus. Hoje eu quero ler com você em Hebreus capítulo 11, o versículo 23, que é o início da história de um homem muito importante da Bíblia, um dos heróis da fé, chamado Moisés. E aqui, na verdade, nós vamos falar sobre a atitude dos pais de Moisés diante de um grande desafio que surgiu. Diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Quando Moisés nasceu, ele nasceu no Egito. O povo de Israel estava numa situação de escravidão, escravizados pelos egípcios, e o faraó deu uma ordem que todos os meninos que nascessem do povo de Israel deveriam ser mortos. O objetivo desse decreto era reduzir a população de homens do povo de Israel para evitar que este povo que trabalhava como escravo se rebelasse no futuro. A população israelita estava crescendo, havia muitos homens, e o medo dele era que esses homens formassem um exército e lutassem contra ele. Pois bem, então, quando nascia um menino, a própria mãe tinha que matá-lo, e até as parteiras tinham ordem para matar o menino. Se isso não acontecesse, o exército invadia a casa e o próprio exército matava o menino, e muitas vezes no confronto matava a própria mãe do menino, o pai do menino. Era uma situação terrível, horrível. Porém, os pais de Moisés, guiados por Deus e cheios de uma fé que defende a vida, uma fé que defende a família, uma fé que dá força a homens e mulheres em dias difíceis, a fé no Deus da vida, no Deus que nos dá os filhos, no Deus que gera a vida no ventre da mãe. A fé neste Deus fez com que Moisés fosse guardado e protegido pelos seus pais por 3 meses. E aí nós vemos a cena da mãe de Moisés, chamada Joquebede, realizando um ato de fé. Você já deve ter ouvido essa história, onde ela, inspirada por Deus, faz um cestinho e coloca o seu filho dentro desse cestinho. Ela prepara esse cestinho, ela impermeabiliza ele e coloca o cestinho no rio Nilo. O rio Nilo era um grande rio, que ainda existe até hoje lá no Egito, é o principal rio da terra do Egito. Quando ela lança o menino no rio, ela está entregando o menino a Deus, porque ela não tem mais o que fazer. Ele já está com 3 meses, ele chora alto, as autoridades irão sim entrar na casa e matar o menino. Ela então decide entregar o menino aos cuidados do próprio Criador, aos cuidados de Deus. O que acontece é que Deus guia esse cestinho e o menino vai parar num junco, numas plantas, próximo a um lugar onde a filha de Faraó estava se banhando.
Esta moça acaba ouvindo o choro do menino, pede às suas servas para pegá-lo e, olhando para o menino, ela se apaixona pelo menino e diz: eu vou adotar essa criança. Porém, ela não tem leite para dar e ela fica pensando: como que eu vou amamentar essa criança? E a irmã de Moisés estava seguindo de longe o cestinho, vendo aonde ele iria parar. A irmã de Moisés, ela então se aproxima com ousadia e se dispõe a encontrar uma mulher do povo de Israel para amamentar a criança. E ela traz a própria mãe. Então, a filha de Faraó oferece a mãe de Moisés, sem saber que ela é a própria mãe de Moisés. Oferece a ela um salário para ela criar o menino, até que ele esteja grande o suficiente para não precisar mais de leite. E ela vai criar o seu próprio filho até os 5 anos, sob a proteção da filha de Faraó. Protegida, então o menino está protegido e o menino depois vai ser adotado. Desde agora já é adotado por esta filha de Faraó e futuramente será criado dentro dos palácios de Faraó no Egito. Veja, quando ela entregou o menino a Deus, Deus cuidou e Deus devolveu o menino para ela. Quer dizer para você, mãe, pai, os nossos filhos, os filhos que Deus nos deu, eles não são nossos, eles são do Senhor. E há um momento em que todo pai e mãe precisa entregar o seu filho a Deus. Seja lá quando ele está ficando adulto ou em momentos de dificuldade, sempre precisamos entregar os nossos filhos a Deus, consagrá-los a Deus, sabendo que o Senhor é quem os colocará de novo nos nossos braços. Eu sei que é difícil isso, mas quando entregamos uma causa a Deus, Deus faz a parte dele. Quem sabe hoje está na hora de você pegar um cestinho, que é o cestinho da fé, e ali depositar a sua causa, a sua dificuldade e colocar aos pés de Deus e deixar Deus tratar com isso. Entregue ao Senhor sua ansiedade, sua preocupação. Que preocupação maior do que dessa mãe que estava prestes a perder o seu filho? Mas ela realizou um ato de fé. Foi pela fé que ela escondeu o filho por 3 meses. Depois foi pela fé que ela colocou ele no rio. Que pela fé eu e você façamos tudo entregando aos pés do Senhor. Querido Deus e Pai, nesse dia pedimos esta fé. Uma fé que defende a família. Uma fé, Senhor, que luta pelos nossos, mas que luta espiritualmente, entregando a Ti todas as coisas. Entregamos a Ti nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nossa saúde, os nossos desafios. Entregamos, Pai, tudo a Ti. Te damos toda a honra e cremos que o Senhor tem mais poder do que nós para resolver qualquer situação. Que o Senhor é poderoso, o Senhor é Deus maravilhoso. Nós cremos e confiamos em Ti e descansamos a nossa alma. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé. Compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe.